Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, nós que merecíamos receber o juízo, o castigo diante do Senhor Deus, recebemos a sua misericórdia. Através do sangue precioso do Senhor Jesus, nós somos salvos e fomos considerados seus filhos, e nos permitiu para que pudéssemos viver em esperança. Que esse tempo de agora o Espírito Santo possa estar junto conosco, que a palavra do Senhor Deus possa iluminar os nossos corações, possa permitir um tempo para que nós possamos pensar profundamente na sua palavra. Senhor, o retiro de verão que está acontecendo no seu primeiro tempo, para todas as pessoas que estão ouvindo a palavra, para aqueles que estão pregando a sua palavra, para todos os novos convidados, que o Senhor Deus possa segurar o coração deles para que eles possam ser conduzidos para diante da palavra, para receberem a salvação, Senhor. Nesse tempo, nós todos, irmãos e irmãs que estão se esforçando, que estão unindo o coração, orando, que o Senhor possa ajudar a todos, em todos os momentos que o Senhor possa estar junto e ajudando. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Redentor. Amém. 방송 읽겠습니다. Salmos, Antigo Testamento, Salmos 72, vamos procurar. Salmos 72. Eu irei ler algumas partes. Salmos 72, versículo 6. Ele descerá como chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que emudecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo,
e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Passando para o versículo 16. Haverá um punhado de trigo na terra sobre as cabeças dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar. E os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Vamos ler até aqui. Então, como todos vocês sabem, nós estamos tendo o primeiro tempo do retiro de verão. Hoje, tendo o padrão como 9 horas da manhã, contando sobre as inscrições realizadas, nós tivemos as inscrições de 7.558 pessoas antecipadamente, 330 no local e 681 pessoas fora da etapa que se inscreveram, totalizando 8.586 pessoas no exato momento. Então, estamos fazendo retiro faz tempo, não é? E temos muitas pessoas que vieram participar. E é por isso que realmente aqueles que estão para evangelizar novamente, nós estamos realmente focalizando nas pessoas novas. E eu acredito que tem muitas pessoas novas participando. Então peço para que vocês possam orar, que vocês possam ter interesses. Então hoje, com a palavra de Salmo 72, a partir do versículo 6 que nós lemos, essa palavra ela veio ao meu coração, então eu queria compartilhar com vocês. A palavra de Salmo 72 se refere especialmente a Messias, o Senhor Jesus. Se nós olharmos o versículo 6, fala sobre o Senhor Jesus. Então ele descerá como chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Então, quando o Senhor Jesus ele vir, qual será o seu formato? Está escrito aqui na Bíblia. Ele descerá como chuva sobre a erva ceifada. Então a erva foi ceifada. Então, mas imaginem, se não tiver chuva, tiver somente sol, o que vai acontecer? Ele vai secar. É por isso que precisa o quê? Ter chuva. Ele descerá como chuva, como os chuveiros que umedecem a terra. Então assim está expresso na Bíblia. Então o formato da vinda do Senhor Jesus é medonho. Então, vamos procurar a palavra de Isaías, o formato do Senhor Jesus descendo ao mundo. Isaías 66. Salmo 66, versículo 15. Então, Antigo Testamento. Porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um turvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Esta é a vinda do Senhor Jesus, dá medo, não é? Então, eis que o Senhor virá com fogo. Então, realmente o Senhor virá de uma forma realmente cheio de furor. Então, realmente, e os seus carros com torvelinho para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. O Senhor, ele virá com chamas de fogo. Então, ele virá para dar juízo a todo mundo. Então, realmente, assim, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Realmente, em Salmos diz que na vinda do Senhor realmente haverão muitos corpos. Quer dizer que o Senhor, quando ele retornar, ele virá realmente com um formato muito medonho. Em Malaquias também nós podemos ver sobre os 7 anos de tribulação, disse que é como se fosse realmente onde o fogo passa e resta somente as coisas destruídas. Então, realmente disse que tudo vai ser destruído. Quando pega o fogo, as raízes sobram, mas na vinda do Senhor nem as raízes restarão. Então, realmente, a vinda do Senhor, o retorno do Senhor realmente é tão medonho dessa maneira.
É por isso que em Salmo 72, a primeira vinda do Senhor Jesus, ele vem com graça. Então é por isso que ele desce como? Ele descerá como chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Então se nós olharmos aqui numa terra seca, uma chuva que começa a cair, descer, então nós podemos ver que pode dar, nascer vida, plantas, ervas crescerem. Então quando o Senhor ele vier, está dizendo que haverão grandes sinais e resultados. Para entendermos essa palavra, vamos procurar outra palavra. Vamos procurar Jó 29. Palavra de Jó, capítulo 29, versículo 23. Porque me esperavam como a chuva, e abriam a sua boca, como a chuva tardia. Então, as pessoas que estão ao redor de Jó, então, eles esperavam pelo Jó como a chuva, e abriam a sua boca como a chuva tardia. Então, todas as pessoas que entravam em contato com Jó, resolviam os problemas dos seus corações, eles podiam ter alívio. Então eles esperavam por Jó como chuva e abriam a sua boca como a chuva tardia. Então Jó resolvia o problema das pessoas, dava coragem, dava forças, resolvia os problemas. Então Cristo também, quando ele vier, ele descerá como a chuva. Então, está dito nessa palavra. Então, vamos pensar isso. Então, por que aqui no Salmos 72, ele descerá como chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra? Então, por que será que ele disse dessa maneira, com esse exemplo? Então, a vida, realmente, sem o Senhor Deus, é como o deserto. Então, no deserto não há esperanças. Então, mas se você tem chuva no deserto, a história muda. Toda a vida que não recebeu a salvação é como um deserto, realmente na seca. As vidas que deram as costas para o Senhor, partiram do Senhor, estão realmente no deserto. Vamos procurar Oséias, capítulo 2. Oséias, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3. Para que eu não a despoje, ficando ela nua, e eu a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a torne como uma terra seca, e a mate a sede. O povo de Israel, quando deram as costas para o Senhor Deus, e o Senhor Deus tomou todas as coisas deles. É por isso que eles realmente estavam nus. Realmente quando você nasce nu, sem nada. Da mesma maneira o Senhor está dizendo que Ele tomará todas as coisas. E o Senhor os fará como o deserto, e torne como uma terra seca, e a mate a sede. Então, o caminho que as pessoas escolhem de dar as costas para o Senhor Deus, por fim, é como estar nu, sem nada. Quer dizer que a vida se torna zero, se torna realmente nada. E o povo de Israel que dá as costas para o Senhor está dizendo para eles que eles serão como um deserto, como uma terra seca. Um deserto, terra seca, não tem nada. Um deserto, uma terra assolada. No nosso tempo, realmente estamos vivendo um tempo tão rápido, onde as pessoas dão as costas para Deus. É por isso que o mundo, cada momento mais, está se secando. Então, se no deserto não houver chuva, o povo de Israel vai ter a terra realmente bem dura, rígida, não consegue fazer nada.
Então, se eles viverem dando as costas para o Senhor Deus, o coração se torna duro e irrepreensível. Então, realmente o Senhor fará que eles se tornem como o deserto, como a terra seca. Uma vida sem Cristo é uma vida sem esperança. Então é por isso que todas as pessoas que vivem essa vida dando as costas diante do Senhor Deus precisam compreender que é uma vida no deserto. Precisa compreender quão coitado é a sua vida para buscar a Cristo. É por isso que, como você busca a chuva, você pode resolver todos os problemas da sua vida. Em Jeremias 31 também, realmente através da palavra do deserto, realmente você precisa compreender que você é o deserto para receber a graça com facilidade. Você precisa saber quão coitado é o seu formato para receber a graça. Então, normalmente, no deserto, um animal que ruge no deserto, se você realmente externada e buscar pelo Senhor Deus, você pode receber a graça. O Senhor, ele virá como a chuva que desce à terra. Realmente, no deserto é necessário da chuva. Então, o Senhor, ele faz cair a chuva em lugares onde o homem não vive, nos desertos, nas terras secas. Então, realmente, da mesma maneira como os homens que buscam diante do Senhor Deus, aqueles que querem resolver os seus problemas diante do Senhor, o Senhor pode resolver. Como a chuva que desce no deserto. Essa palavra é certa, não é? É por isso que, da mesma maneira, o povo de Israel, quando tem a chuva no deserto, é algo tão misterioso, interessante, porque as ervas podem crescer, a vida pode surgir. A vida pode mudar, o ambiente pode mudar, da mesma maneira para nós. É por isso que, dessa maneira, quando Cristo vier, ele descerá como chuva sobre a erva ceifada. É por isso que está dizendo dessa maneira nessa palavra. É por isso que, se nós olharmos em Salmo 72 novamente, vamos procurar. Então, o versículo 6 tem a explicação depois lá abaixo. Ele descerá como chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Então, o que significa essa palavra? Quer dizer que o Senhor, ele vai expandir o trabalho da salvação. Se olharmos no versículo 12, aparece a explicação. Porque ele, Cristo, ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Libertará as suas almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. Então, como a chuva que umedece a terra, o Senhor, ele pode dar descanso, pode salvar a vida deles, o Senhor irá resgatá-los, libertá-los. Quer dizer que isso aqui é a salvação que o Senhor Deus permite. Então, para a vida, como o Senhor, ele vem, desce como a chuva, o espírito pode ser salvo, o espírito pode ser mudado. Então, é por isso que Cristo, como a chuva que desce sobre a erva ceifada. Então, o Senhor Jesus, ele realmente veio na primeira vez há 2000 anos atrás, que é a profecia do Senhor Jesus. Depois que o Senhor Jesus ele veio, o Senhor, realmente em vida, ele desceu como a chuva para essa terra e restaurou e recuperou e resolveu todos os problemas das pessoas. É por isso que o Senhor Jesus agora morreu e ressuscitou, já não é mais visível em nossos olhos. E depois da ressurreição do Senhor Jesus, ele virá no nosso tempo. Então, realmente, será que o Senhor Jesus, ele desce como a chuva que umedece a terra para nós, nesse exato momento? Sim, é verdade. Então, Cristo é como chuveiros que umedecem a terra. Então, o Senhor Jesus, ele está vindo, descendo sobre nós. Então, como é que o Senhor ele está realmente nos buscando? Será que o Senhor ele faz tchan e aparece na nossa frente? Não, não é assim. Como será que ele aparece? Como é que ele se manifesta? Tem vários significados, vamos pensar em um deles. Então, Cristo, como a chuva que umedece a terra, ele se desce no exato momento. Como? Através da palavra.
O Senhor Deus, ele vem com uma palavra. Então, o Senhor, ele manifestasse como chuveiros. O que isso quer dizer? Então, se nós olharmos na Bíblia, a palavra do Senhor Deus realmente é manifesta na Bíblia. Quer dizer que até nesse exato momento o Senhor, ele se manifesta através da palavra da Bíblia para nós. É por isso que no princípio era o Verbo. O Verbo era Deus. Então é por isso que o Senhor realmente vem para as pessoas, mas como? Se aproxima através da palavra. É como a chuva. Então vamos procurar Deuteronômio. Vamos procurar a palavra de Deuteronômio. Capítulo 32. Deuteronômio. Capítulo 32. Versículo 1. Capítulo 32, versículo 1. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Vamos ler todos juntos? Goteje a minha doutrina como a chuva, destilhe a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Então Moisés, ele já disse, goteje a minha doutrina como a chuva, destilhe a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva. Então, o chuvisco, realmente não sobre a erva, não pode ser uma chuva bem forte, tem que ser um chuvisco e como gotas de água sobre a relva. Então, quer dizer que é um chuvisco. Então, para a erva tem que cair um chuvisco. Então, o Senhor, quando se aproxima do homem, então o que significa ele aparecer, se manifestar com chuvisco? Quer dizer que ele se manifesta com palavra. Então o Senhor Deus, quando ele se manifesta através da palavra. O que significa a palavra se aproximar de mim? Quer dizer que é o Senhor se aproximando de mim. É esta a evidência. Quer dizer que quando resolve todos os problemas da minha vida, ele resolve através da palavra. Então quer dizer que na palavra do Senhor Deus tem o poder, tem a vida. É por isso que o Senhor ele se manifestar com esta palavra. É a evidência de que o Senhor ele está se manifestando em mim. Vamos procurar Salmo 107. Salmos 107, versículo 20. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Então, o Senhor ele enviou a sua palavra. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Então, Saul, quando abandonou a palavra, o Senhor abandonou a Saul. Então, o Senhor disse, já que você guardou a minha palavra, eu também te guardo. Da mesma maneira, realmente quando nós recebemos a salvação através da palavra do Evangelho. Então, nós temos nascido de novo, não foi por coisas corruptíveis, mas pelas coisas incorruptíveis. Então, é através do poder da palavra de Deus que nós fomos salvos. Então, quando nós aprendemos, no meio do aprendizado da palavra, os problemas da vida são resolvidos através da palavra. Então, você se aproximar da palavra, quer dizer que você está se aproximando de Deus. Então, você se aproximar do Senhor é você se aproximar da palavra. Então, se nós olharmos em Israel, quando chove, então tem as chuvas que vêm cedo e que vêm tardia. Então, o povo de Israel, realmente eles vivem realmente em secura, realmente o verão todo. Desde o mês 5 até setembro, eles realmente só têm o quê? Calor e a terra se seca totalmente. Então, o povo de Israel, para que eles possam plantar, cultivar, é necessário da chuva que vem no mês de janeiro até o mês de março. Então, aquela terra tão seca, dura, realmente pode chover e pode amolecer a terra, não é? Deixar a terra macia. Então, fica fácil do povo de Israel plantar e depois no
inverno todo do povo de Israel é chuva. É por isso que tem a chuva do inverno continuamente. É por isso que cresce bem as plantas. E quando chega o verão, antes do verão, na primavera, realmente na primavera, nós temos realmente março, abril, temos a chuva tardia. Então, assim eles podem o quê? Realmente colher novamente todas essas plantas. Então, realmente, da mesma maneira como o povo de Israel, eles necessitam da chuva, nosso espírito também precisa dessa chuva. Realmente, dentro do coração de todas as pessoas que dão dão as costas para Deus, é como a terra do deserto, dura, enrijecida, dando as costas para o Senhor. Então, quer dizer que realmente o povo de Israel na época do verão parece pedra, é tão duro o solo deles. Então, uma pessoa que não recebeu a salvação da mesma maneira tem o coração duro para Deus. Então, mas quando chove essa chuva, realmente pode amolecer essa terra. Então, se nós olharmos essas primeiras chuvas do povo de Israel, realmente nós podemos ver como é melhorada. Então, parece o primeiro, segundo, terceiro, até o quarto dia. Quer dizer que a chuva do Senhor que desce para eles. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto dia você pode o quê? Amolecer o seu coração. Então, realmente, essas pessoas elas podem ouvir essa palavra. Então, precisa chover bem mais para que possa deixar o coração macio para colocar o evangelho ali dentro para receberem a salvação. Então, assim o Senhor Deus ele permite a palavra chuva continuamente para assim colher e depois pode guardar no celeiro. Então, realmente, a palavra do Senhor Deus é como a chuva, é como a semente. Por isso que o Senhor Deus, realmente, ele se manifesta a todos nós. Então, o Senhor Deus, ele é como a chuva que desce realmente no deserto. Então, da mesma maneira, o Senhor Deus, ele permite a palavra. O Senhor Deus, ele se manifesta através da palavra. Então, é por isso que na Bíblia realmente manifesta a palavra do Senhor Deus como se fosse a chuva. Vamos trocar a palavra de Hebreus. Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, versículo 7. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovado, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, a terra é o coração do homem. Então, essa terra, ela absorve a chuva que cai sobre ela. Então quer dizer que essa pessoa ela pode ter o que? Receber a salvação. Então quer dizer que uma pessoa pode receber a salvação. Então uma pessoa receber a chuva diante do Senhor Deus é receber a palavra do Senhor Deus bastante. Então após se arrepender e receber a salvação, isso se torna bênção. Mas se ele der espinhos e abrolhos, ele recebeu bastante da palavra do Senhor Deus. Até recebeu muito da palavra do Senhor, mas ele dá espinhos. Quer dizer que mesmo recebendo a palavra do Senhor Deus, ele vai contra o Senhor, ele vai dar as costas, ele rejeita a palavra do Senhor Deus. Então, realmente, se der espinhos e abrolhos, é uma pessoa que realmente vai ser amaldiçoado. E essa pessoa vai ser queimada no fim. Quer dizer que é o juízo eterno, a perdição eterna. Então é por isso que nós, quando ouvimos a palavra do Senhor Deus, recebemos a salvação através do milagre de Deus. É por isso que a palavra do Senhor Deus continuamente precisa entrar dentro do nosso coração para que essa pessoa possa ser mudada, possa dar frutos diante do Senhor Deus. Vamos procurar Isaías, capítulo 55. Então, Isaías, capítulo 55, versículo 10 e 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu a enviei.
Então, quando tem a chuva nos céus, pode molhar o solo, pode dar erva, pode dar frutos. Então, é por isso que realmente o lavrador é algo muito bom. Como ele planta, pode dar o fruto, pode dar a semente, pode dar o pão para ele. Então, da mesma maneira, é a palavra do Senhor Deus que sai da boca de Deus. Da mesma maneira, realmente essa palavra, quando sai da boca de Deus, realmente ele pode fazer o quê? O trabalho, a obra do Senhor Deus. Então, realmente, o Cristo, ele virá como a chuva. Então, realmente, ele, quando se aproxima de nós, ele vem como a chuva, como a palavra. Os 2 discípulos que estão indo para Emaú, então, para aqueles 2 discípulos, o Senhor, através do Antigo Testamento, conversou com eles, realmente pôde aquecer o coração deles. Então, da mesma maneira, após recebermos a salvação, você receber a palavra do Senhor Deus continuamente, é da mesma maneira o deserto receber a chuva continuamente. Então, realmente, se você não ouve a palavra do Senhor Deus após receber a salvação, você se torna um coração enrijecido, você pode realmente se tornar duro. Da mesma maneira como se recebe a chuva, nós precisamos receber a palavra de Deus. O povo de Israel, se eles não recebem a palavra do Senhor Deus, eles enrijecem completamente como a pedra. Então, após recebermos a salvação, precisamos receber a palavra do Senhor Deus continuamente. Então, Messias, quando ele veio, ele virá como a chuva, realmente a chuva que desce para Eva. Então, da mesma maneira, realmente nós todos, realmente vemos que o Senhor, ele desce como chuva. Então, quer dizer que a Bíblia realmente se refere à chuva continuamente com o Espírito Santo. Então, quer dizer que a palavra do Senhor Deus, ela desce como o Espírito Santo que desce para nós, que pode ser derramado em nossos corações. Realmente, o que significa ser derramado? Então, realmente, da mesma maneira como a chuva, ela desce dos céus, realmente o Senhor, ele faz derramar o Espírito Santo dentro do nosso coração. Quer dizer que a chuva, ela se liga ao Espírito Santo. É por isso que quando Cristo se aproxima, realmente nós sempre temos o trabalho do Espírito Santo. Vamos para Isaías, capítulo 32. Isaías 32. A partir do versículo 6 a 8, eu irei ler. Porque ouviu fala obscenidade, e o seu coração pratica iniquidade, para usar hipocrisia e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto, e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todas as almas do avarento são más, ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com as palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o liberal projeta coisas liberais e pela liberalidade está em pé. Aparecem 2 tipos de pessoas aqui. Então, primeiro, nós temos a pessoa que é insensata. Então, a pessoa que fala de iniquidade. Então, realmente é uma pessoa que fala obscenidade, iniquidade, hipocrisia. Então, realmente, o que é a diferença dessa pessoa? Que realmente é má e essa outra pessoa que é liberal. Então, se nós olharmos, o povo de todo este mundo nasceu de Adão, então nasceu como pecador. Então, todas as pessoas realmente que nasceram de Adão, que são pecadoras, são insensatas, falam obscenidades. Então, já que são pessoas realmente insensatas, falam de coisas insensatas, realmente elas são o quê? Tem as almas avarentas que são más, ele maquina invenções malignas, e realmente ele fala mentiras contra o Senhor, ele é iníquo. Então realmente é uma pessoa que destrói os mansos com as palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Então realmente não tem como consertar uma coisa dessas, mas aparece uma pessoa que é liberal. Então aquele que é liberal, o liberal projeta coisas liberais e pela liberalidade está em pé. Aquele que é liberal, ele realmente é muito precioso e a maneira dele viver é totalmente diferente. É uma pessoa que vive conforme a palavra do Senhor Deus, são liberais. Então qual é a diferença desses dois? O que realmente resume esses dois? É versículo 15, vamos ler todos juntos. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil.
o campo fértil será reputado por um bosque. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil. Se nós não recebemos o Espírito Santo, nos restaremos como hipócritas, como insensatos. Mas após recebermos o Espírito, nós nos tornamos em homens liberais. Então nós recebemos o Espírito Santo, como que ele está realmente expresso aqui? Através da chuva. Então a chuva, realmente lá do alto, o Espírito realmente é derramado sobre nós. Então o deserto se torna em campo fértil. E o campo fértil será reputado por um bosque. Então, o que significa essa palavra? Quer dizer que realmente no deserto, realmente como é que o deserto pode se tornar um bosque? Então, realmente ao receber bastante chuva, então, até o deserto pode se tornar um bosque. E o campo fértil, então realmente esse campo fértil será reputado por um bosque para nós. Então, quer dizer que aquele deserto ele passa de uma forma tão bonita e depois realmente ele pode se tornar cheio de toda a vida, não é? E se torna uma coisa tão linda de se ver. Então é por isso que realmente o Espírito ele vir realmente é da mesma maneira é como um deserto ele se tornar realmente uma terra fértil. Então, quer dizer que o Espírito Santo ele vem como a palavra, como a chuva do alto. Então, realmente o Espírito Santo ele é expresso na Bíblia de várias maneiras e uma dessas formas é através da chuva. Então, sempre onde Cristo está, onde o que temos? Nós temos a palavra e temos o trabalho do Espírito Santo. Então, é por isso que realmente a palavra e o Espírito do Senhor Deus nós precisamos receber. Então, é por isso que realmente numa terra seca, quando há chuva, a terra ela pode se tornar mole, pode se tornar macia. Quer dizer que a palavra do Senhor, quando vem para uma única pessoa, realmente o Espírito Santo pode vir para aquela pessoa. Então, realmente o coração dessa pessoa pode se tornar macia, pode se tornar um coração limpo para realmente ser mudado. Então, vamos procurar uma palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Ezequiel 36. Capítulo 36, versículo 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Então é um coração realmente enrijecido que na Bíblia fala, que é o que? Realmente como pedra. Então realmente o coração de pedra. Realmente o povo de Israel, eles se não receberem a chuva, realmente eles se tornam o que? Duros. O solo se torna duro como pedra na terra de Israel. Então da mesma maneira, realmente quando o Espírito Santo ele trabalha, realmente o coração que não havia pode surgir. O coração endurecido pode se tornar um coração macio. Então é por isso que pode obedecer à palavra de Deus. Então é por isso que quando Cristo realmente ele vier, ele virá, descerá como chuva. Então Cristo ele já partiu, não é? Então, mas como é que ele vai vir? Então, após Cristo realmente ter morrido e ter ressuscitado, realmente através dos apóstolos, através dos seus servos, realmente da mesma maneira como ele permitiu a chuva, ele permitiu a palavra a eles. Então, da mesma maneira agora também, o Senhor através dos seus servos, ele está permitindo a chuva para nós. Então, é por isso que a Bíblia nos diz, realmente nós não temos recebido essa chuva, realmente são falsos profetas, quer dizer que são o quê? Realmente eles são nuvens, mas não são nuvens com água, são a nuvem sem água. Então, da mesma maneira, realmente você precisa receber a salvação verdadeiramente. Aqueles servos verdadeiros diante do Senhor Deus, eles são realmente nuvens que têm água. Então, uma pessoa que não recebeu a salvação é uma nuvem sem água. Vocês conhecem essa palavra, não é? Vamos procurar a palavra de Judas. Judas capítulo 1. Judas capítulo 1, versículo 12.
versículo 12 aparece: Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo em sem temor. São nuvens sem água, levados pelos ventos de uma para a outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Então aqui ele está falando sobre os falsos trabalhadores dentro da igreja. Então, eles são manchas em vossas festas de amor. São banqueteando-se convosco e apacentando-se a mesmo sem temor. São como nuvens sem água, levados pelos ventos de uma parte para a outra. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Quer dizer que a nuvem realmente ela passa e não chove, não tem água. Então, mas os servos do Senhor, realmente nuvens são nuvens, mas não são nuvens sem água. São nuvens cheios de água. Então, se nós olharmos em Jó 37, vamos procurar Jó, capítulo 37. Jó 37, versículo 11. Também a de umidade carrega as grossas nuvens e esparge as nuvens com a sua luz. Então elas, segundo o seu prudente conselho, se espalham em redor, para que façam tudo quanto lhes ordena sobre a superfície do mundo na terra, seja que por vara, ou para a sua terra, ou por misericórdia, as faz vir. Então o Senhor, ele carrega umidade nas grossas nuvens. E as nuvens, elas vão e se despejam essa água onde o Senhor deseja. Então, realmente, a água, a chuva, realmente ela é utilizada por vários motivos diferentes diante do Senhor Deus. Então, realmente, o apóstolo Paulo escreveu 14 livros do Novo Testamento. Se nós pensarmos numa nuvem, realmente ele é uma nuvem, o quê? Gigantesca. É por isso que, da mesma maneira como a nuvem está carregando muita chuva, então, da mesma maneira, estabelecendo diversas igrejas, realmente vai fazendo cair a chuva naqueles locais, não é? Então, se nós olharmos em Romanos, capítulo 1, o apóstolo Paulo também já disse: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, já que ele recebeu do Senhor Deus, então o que ele deseja de todas aquelas pessoas? Realmente para que eles todos possam receber realmente esse grande poder que ele recebeu diante do Senhor para dar a todos. Então, é por isso que desde as primeiras igrejas, realmente o apóstolo Paulo, os apóstolos, como eles carregavam a palavra como a chuva, como a nuvem, realmente eles iam para o lugar onde o Senhor desejava para pregar o evangelho. Então, o apóstolo Paulo, ele plantava e como Apolo realmente dava água, regava. Então, realmente, para onde o Senhor ele desejava, eles iam para dar água. Então, você se aproximar da igreja, você está próximo dos servos do Senhor, isso é ser bem-aventurado. E também Cristo, realmente, ele se aproxima. Então, da mesma maneira, realmente, ele se aproxima dos servos, ele se aproxima dos santos também. Então, quando nós recebemos a salvação, como é que nós recebemos a salvação? Realmente, os santos, eles vieram para mim, e eu realmente ouvi a palavra do Senhor Deus e recebi a salvação. Então, da mesma maneira, realmente a maneira que o Senhor procura o homem, então ele procura especialmente buscando os santos. É por isso que aqueles que servem aos santos realmente é abençoado. E aquele que despreza, aquele que vai contra os santos, eles se tornam um homem sem evangelho, não é mesmo? É por isso que se olharmos dentro das cartas que se enviou individualmente para uma pessoa, temos a carta que foi enviada para Gaio. Então Gaio, quando ele recebeu a carta, ele realmente era um dos santos de Roma e ele servia muito bem as pessoas. Então, realmente, através desse Gaio, que ele realmente servia tão bem, realmente na Bíblia aparece. Então, se nós procurarmos em 3 João, capítulo 1, aparece sobre Gaio. Está, 3 João ele foi escrito somente para Gaio. E Gaio era um homem que servia muito bem os santos. Então, o Filemão,
Nós podemos ver que realmente ele realmente perdoava os salvos. Era um homem que perdoava muito bem, realmente Gaio e Filemão. Foi escrito para Filemão e Gaio, realmente porque eles perdoavam muito bem. E terceiro João para aquele que serve muito bem os santos, que é para Gaio. Então realmente quando o Senhor ele vier para mim, realmente ele se manifesta através dos santos para mim. Então, é por isso que eu preciso servir muito bem os santos. Aquele que serve bem aos santos é aquele homem que pode se tornar o caminho para receber uma imensa bênção diante do Senhor Deus. Então, vocês sabiam disso? Então, se nós olharmos em Mateus, capítulo 22, realmente tudo que você fizer realmente para os tantos pequeninos aqui presentes, realmente o mesmo que fazer para o Senhor Jesus. Para você receber a bênção, é muito simples. O Senhor Deus é a bênção, o Senhor Deus em si é a bênção. Aquele que é a bênção é o Senhor Jesus. Realmente o Senhor Jesus é a bênção em si. Então uma pessoa quando recebe a salvação, o Espírito do Senhor entra dentro dessa pessoa se torna um pedaço de bênção. Quer dizer que é um pedação de bênção andando por aí. Então, realmente o que acontece se nós realmente vemos um santo entrando em nossa casa? É uma bênção entrando em nossa casa. Então realmente isso era segredo. Então realmente você servir aos santos. Realmente Cristo, realmente ele tem a sua maneira para se aproximar realmente dos santos, que é através da palavra e através do Espírito Santo. Realmente, ele vir como a chuva, quer dizer que ele desce com o Espírito Santo. É por isso que onde vai a palavra, nós temos o Espírito Santo. Então, ele utiliza todos os servos da igreja como ferramenta e os santos também. Então, os cristãos, realmente, eles estarem vivendo aqui na terra, quer dizer que a bênção está caminhando sobre a terra. Então, é por isso que através dos santos, realmente o Senhor Deus ele está permitindo a bênção para aqueles que não receberam a salvação. Então, nós precisamos pensar dessa maneira. Então, Cristo, realmente ele descer como a chuva. Realmente, se nós falarmos isso de forma bem fácil, quer dizer que o Senhor ele virá com a graça. Então, vamos procurar Provérbios 16. Provérbios, capítulo 16. Versículo 15. Vamos ler todos juntos. Capítulo 16, versículo 15. Vamos ler todos juntos. No semblante iluminado do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva serôdia. Então, realmente, da mesma maneira como o semblante iluminado do rei está a vida, e a sua benevolência é como a chuva serôdia. Então, quer dizer que realmente a nuvem com chuva. Então, realmente, o Senhor Deus ele permitiu a palavra, realmente essa lei através de Moisés e permitiu a graça e o evangelho e a graça pelo Senhor Jesus. Então é por isso que o Senhor Jesus ele se tornou a graça em si. Realmente através da graça, realmente o Senhor Jesus ele se manifestou. Então o Senhor ele veio ao mundo com a sua graça. Então o Senhor ele é o Deus de toda a graça. A graça, Deus de toda a graça. É por isso que o Senhor Jesus, quando ele retornar, ele virá para conquistar este mundo. Mas o Senhor que veio pela primeira vez neste mundo, ele veio com a graça. O Senhor, ele tem nos salvo, é a graça. Ele nos permitirá a esperança para entrarmos na glória eterna, é graça. Nós sofremos um pouco neste mundo também, é graça. Nós, através de um sofrimento temporário, sermos fortificados, realmente podemos crescer, também é graça. Então, se nós pensarmos um pouco mais... Então, Cristo, realmente ele veio. Então, mas ele disse que veio com uma chuva, não é? Então, se nós olharmos isso, então a chuva virá realmente o quê? Como chuvisco. Para algumas pessoas podem vir com bastante, outras pessoas podem vir pouquinho. Então, o Senhor, quando ele trabalha fortemente, é bom, não é? Não, mas quando é que chove bastante? Quando você caminha o caminho da obediência, pode chover bastante. Vamos ver a palavra da Bíblia. Salmo 68. Salmos 68. Versículo 9.
Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância, confortaste a tua herança quando estava cansada. Então, a herança que aqui aparece representa o povo de Israel. O povo de Israel, eles fizeram o êxodo. E após o povo de Israel fazerem o êxodo, realmente o Senhor Deus permitiu maná do céu, permitiu água das rochas e supriu todas as necessidades deles. Então é isso que está dizendo. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância, confortaste a tua herança quando estava cansada. O povo de Israel fez o êxodo e eles saíram do deserto. Então, o Senhor Deus ele permitiu tudo em abundância para eles. Depois dos 40 anos, realmente no deserto, o Senhor perguntou para eles, realmente, Israel, teve algo que faltastes? Realmente eles disseram, não, Senhor, nada faltou. Realmente foi dado tudo o quê? Em abundância. Então, realmente, dentro dessa palavra do Senhor Deus, o Senhor Deus ele permitiu a graça, ele permitiu o quê? Em abundância essa chuva de graça. Então, quer dizer que ali existe a palavra do Senhor Deus, existe o trabalho do Espírito Santo. E mais uma delas, quando você busca com todo o coração, o Senhor Deus ele permite muito dessa chuva. É por isso que em Salmos 143, versículo 6, estende para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta, Selá. Então, realmente é uma pessoa que busca o Senhor Jesus, como a terra seca, realmente como necessita a chuva. Uma pessoa que tem essa ânsia de buscar o Senhor Deus, o Senhor permite a chuva para essa pessoa. O Senhor Deus permite a palavra, o trabalho do Espírito Santo, traz a mudança do coração a ele. É por isso que quando nós ouvimos a palavra, nós precisamos ouvir com o coração de ânsia de buscar a palavra do Senhor Deus. Existe uma diferença nítida de uma pessoa que busca a palavra do Senhor Deus e não ao ouvirem a palavra. Vamos para Zacarias capítulo 10. Zacarias capítulo 10, versículo 1. Capítulo 10, versículo 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, ao Senhor que faz relâmpagos, e lhes dará chuvas abundantes, e cada um erva no campo. Realmente, na primavera, realmente ele pediu ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, ao Senhor que faz relâmpagos. E lhes dará chuvas abundantes, e cada um erva no campo. Então, da mesma maneira, conforme essa palavra, aquele que controla a chuva é o Senhor. Então, aquele que busca diante do Senhor Deus, aquele que realmente está buscando a graça diante do Senhor Deus, o Senhor ele permite a chuva serôdia. O Senhor ele permite a palavra, ele permite o trabalho do Espírito Santo para nós. Então, quando que nós temos realmente bastante chuva? Então é por isso quando nós estamos no sofrimento, na tristeza, temos muita chuva. Quando você está vivendo bem, o seu coração está calmo, tem tranquilidade, a palavra do Senhor Deus não entra dentro do seu coração. Realmente não percebe mesmo Cristo estando ao lado. Mas quando você está na tribulação, na dor, na dificuldade, dali você pode experimentar muito da chuva. Um versículo que nós conhecemos muito bem, vamos para Salmos 84, versículo 6. Vamos ler todos juntos. Que, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, e chuva também enche os tanques. Passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Quer dizer que existe dor, existe sofrimento, decepção, tristeza na vida. Então, a chuva enche os tanques. Então, quando nós estamos bem difíceis, na dificuldade, o Senhor Deus ele vem como a chuva, um chuvisco para nós. Permite a graça abundante dentro de nós. E assim, realmente quando
realmente qual tipo de pessoa o Senhor Deus ele permite a chuva. Então, uma pessoa que sujeita a sua vida diante do Senhor Deus. Aquele que venera ao Senhor Deus. Se curva ao Senhor. Então, uma pessoa que vive do seu jeito, vive conforme a sua própria vontade, não percebe que o Senhor está trabalhando com ele. Então, vamos procurar Zacarias, capítulo 14. Zacarias, capítulo 14, versículo 16. Versículo 17, eu irei ler. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. Então aqui ela fala sobre realmente servir diante do Senhor Deus. Acontece todos os anos a serviço do Senhor Deus. Realmente eles precisam fazer a oferta anual do povo para o Senhor Deus. Aquele que não vai servir ao Senhor, não vai adorar ao Senhor, não tem chuva. Nós podemos receber esse ensinamento através dessa palavra. Então, o Senhor Deus, ele recebe chuva bastante para quem? Tá, para aquele que adora ao Senhor. Adora somente ao Senhor. Se nós olharmos os amigos de Daniel, eles não honraram os ídolos, eles adoraram somente ao Senhor Deus. Então, o Senhor Deus esteve junto com esses três amigos. Eles foram jogados dentro do fogo, mas haviam 3 pessoas foram jogadas ali dentro, mas haviam 4, porque o Senhor é um deles. Então, aqueles que adoram somente ao Senhor, o Senhor busca essas pessoas. E para quem que Deus permite a chuva? Então, Elias, quando ele orou suplicando ao Senhor, os céus se abriram e desceu a chuva. Então, para quem que o Senhor Deus permite a chuva em abundância? Aqueles que buscam com grande ânsia essa ajuda do Senhor Deus. Quem busca a ajuda de Deus pode acontecer o trabalho de Deus. É por isso que em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41, diz: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Durante 3 anos e meio não choveram, mas Elias ele orou após esses 3 anos e meio e veio uma chuva bem grandiosa. Então quem pode fazer descer a chuva ou pode fazer com que não tenha a chuva? Tudo está relacionado à palavra, ao Evangelho. Então até essa parte vocês conseguem entender, não é? É por isso que dentro de toda a história, quando Cristo se aproxima, a bênção pode acontecer. Então vamos pensar em outras coisas. Vamos pensar em Provérbios. Vamos procurar. Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30, versículo 4. Capítulo 30, versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que sabes? Aqui está apresentando o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é aquele que subiu e desceu. Vocês sabem quem é Ele? Vocês sabem quem pode subir e descer? É o Senhor Jesus. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem é aquele que controla os ventos? Vocês sabem? A quem é aquele que segura, detém os ventos na mão? É o Senhor Jesus. Quem amarrou as águas numa roupa? Amarrar águas numa roupa quer dizer que é aquele que controla a chuva, aquele que tranca as águas, amarra nas nuvens. E quem faz despejar essa chuva? Vocês sabem quem controla a chuva? É o Senhor. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes.
Cristo é o Criador que criou todas as coisas deste universo. Ele é o nosso Senhor que intercede por nós, aquele que segura o vento por nós. É aquele que controla a chuva, a água. Amarrar a água quer dizer que ele está detendo a chuva. Então por que será que ele está falando sobre isso? Então, realmente a diferença de que o vento sopre ou não está nas mãos do Senhor Jesus. A tribulação, a guerra também é representada na Bíblia como vento. Se o Senhor Deus ele não permitir o vento, não acontece a guerra. É o Senhor Deus que controla. A tribulação, as dificuldades também é o vento. Em certos momentos o Senhor Deus ele permite o vento, ele permite a tribulação, ele permite a dor atrás de dor. É o Senhor que controla tudo isso. Se nós olharmos na Bíblia também, o Espírito Santo ele também é como o vento. Se olharmos em Apocalipse capítulo 3, na mão direita do Senhor Deus está detendo os 7 Espíritos, que é o Espírito Santo. Quer dizer que o Senhor ele recebeu o Espírito Santo do Pai e derramou sobre nós. Então aquele que detém o Espírito na sua mão, em seu punho, é o Senhor que está detendo o Espírito Santo. Então o Senhor que decide se o Espírito Santo vai estar naquela região ou não. É o Senhor que segura o Espírito Santo no vento, no ar. Então os anjos também são como o vento. Os ventos e os anjos obedecem conforme a vontade do Senhor Deus. O diabo também só pode trabalhar no determínio de Deus. É por isso que realmente decidir se vai ter o trabalho do Espírito Santo ou não é o Senhor. E realmente você sabe quem é que pode amarrar as águas numa roupa? Então realmente é o Senhor. Em umas regiões o Senhor ele permite muita chuva. Em outras regiões o Senhor Deus ele não permite muita chuva. Então tudo quem decide é o Senhor. Então conforme a palavra, o trabalho do Espírito Santo, toda essa decisão está na mão do Senhor. É por isso que Israel, quando caminhou o caminho da desobediência, o Senhor ele parou a chuva. Então, da mesma maneira aqui, aquele que amarra a chuva, a água numa roupa é o Senhor. Quando o povo de Israel eles desobedeciam, a água parava de vir, parava de chover. É porque se olharmos Isaías também realmente numa terra muito fértil, realmente tirando toda aquela pedra, criando o cercado, ele formou todo um campo para plantar, e o Senhor Deus permite a chuva para ele. Mas já que o povo de Israel desobedeceu contra o Senhor Deus, estava caminhando no caminho da desobediência, o Senhor Deus tirou as cercas, ele acabou com os muros, os animais começaram a entrar em Israel. É por isso que Israel foi invadido por diversos países. E o pior de tudo é que o Senhor ele proibiu a chuva naquela terra. Então parou de chover e eles não conseguiam fazer mais nada. Então vamos ver Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículo 6. E a tornarei em deserto, não será podada nem cavada. Porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Então, naquela melhor terra de Israel, eles plantaram as vinhas, fizeram uma vinha bem grande. O Senhor Deus permitiu o cercado, os muros, permitiu as tendas. A coisa mais importante é a chuva. Mas o povo de Israel caminharam no caminho da desobediência. É por isso que o Senhor Deus os deixou. E a coisa que mais dá medo é que o Senhor Deus ele disse para não ter chuva. Então, se não tiver chuva, realmente não tem como plantar. Então, se não derramarem a chuva, a terra de Israel vai se tornar uma terra totalmente deserta, assolada. É por isso que em Ezequiel capítulo 22, versículo 24, o Senhor ele disse realmente a terra de Israel é uma terra amaldiçoada diante do Senhor Deus, que não recebeu chuva. Mas, quando você caminha o caminho da obediência, o Messias, ele vem como a chuva, ele é derramado.
desce como a chuva para o povo de Israel. Realmente, quando estavam caminhando diante do Senhor Deus, mas quando eles deram as costas para o Senhor Deus ele fez com que parasse de chover. Mas quando eles trocam de posição, a situação muda. Vamos trocar Salmos 74. Salmos 74. Versículo 3. Levanta os teus pés para as perpétuas assolações, para tudo que o inimigo tem feito de mal no santuário. Versículo 11. Por que retiras a tua mão, a saber, a tua destra? Tira de dentro do teu seio. Então, para um lugar assolado. Já que o povo de Israel deram as costas para o Senhor Deus, eles se tornaram perpétuas assolações. Realmente eles foram para um lugar onde totalmente destruídos. E o Senhor ele disse que tira dentro do teu seio. O que o Senhor ele está dizendo aqui? O Senhor está dizendo para tirar os seus pés, para saírem, para vir buscar. Vovô, não dê as costas para nós. Venha até nós. É essa a bênção que ele está pedindo. Então é por isso que, por que tiras a tua mão, a saber, a tua destra? O Senhor Deus que tem tanto poder, ele está de braços cruzados somente observando. Por que o Senhor está somente observando? Então, tira dentro do teu seio. Então, Senhor, tire os seus pés daí. Saia para vir para nós, para Israel. Senhor, levante a sua mão para proteger-nos dos inimigos. Eles estão pedindo essa súplica diante do Senhor Deus. Satanás, buscando uma pessoa, ele abre um caminho. Quer dizer que vai fazer o quê? Realmente vai ir para a perdição, não é? Então, mas quando o Senhor ele põe os seus pés ali, ele vem para permitir a benção. Então, no lugar onde há totalmente destruição, que o Senhor possa levantar os seus pés e vir para cá. Realmente, durante 440 anos, realmente quando eles estavam no Egito sofrendo, o Senhor Deus procurou por eles. Realmente, ele permitiu o êxodo para o povo de Israel. O povo de Israel que estava na Babilônia aprisionados, sofrendo tanto. Realmente, eles foram libertos. Então, Israel, por ter pecado contra o Senhor Deus, eles se tornaram realmente como se fossem nômades, mas após realmente eles se juntarem, obedecerem ao Senhor Deus, o que acontece? Eles cada momento crescem, não é? Olhem só como Israel está tão poderoso hoje em dia. Realmente, como a nação vai se arrepender e se unindo diante do Senhor Deus, o Senhor Deus os restaura. Há 2000 anos atrás, o Senhor levantou seu próprio pé e buscou a terra de Israel. Então, o Senhor Jesus, que foi derramado, ungido pelo Espírito Santo, realmente ele veio para este mundo para curar a todos, realmente para salvar a todos que estão aprisionados e acorrentados pelo diabo. O Senhor Deus, ele levantou seus pés e veio para este mundo para se mover por essa terra. E quantos trabalhos aconteceram? Realmente, dentre as igrejas iniciais também, realmente o Senhor Deus ele permitiu a igreja para nós. Enquanto o Senhor Deus ele passava realmente por várias dificuldades, realmente por vários trabalhos em curto período de tempo, o que estava acontecendo? Realmente, olhem só o sofrimento que nós passamos quando teve na época do catolicismo. Realmente, o evangelho foi pregado por diversas pessoas, a Bíblia foi traduzida para muitas pessoas. Realmente, olhem só também no século XVIII, o evangelho foi pregado fortemente por Spurgeon também. Realmente, nós podemos ver que muitas pessoas pregam o evangelho. Por quê? Porque o Senhor Deus ele ordena como se fosse a chuva. É isso que acontece na nossa igreja nos dias de hoje também. Se nós olharmos na Bíblia, de forma padrão, o leste é onde o sol nasce, tem muita relação com o Senhor Jesus. O tribo de Judá fizeram as suas tendas ao leste. Então, o Senhor é o sol nascente. Tem muita relação com o Senhor Jesus. O norte tem relação com o Pai Santo. E é por isso que em Salmo 75 diz: porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. E da onde então? Do norte. Então, Deus Santo tem a sua imagem representada como o norte. É por isso que se olharmos em Isaías capítulo 14, quando Satanás foi contra o Senhor Deus, ele disse: no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Então, o norte representa o Pai. E o parte oeste representa muito o Espírito Santo.
O apóstolo Paulo, quando ele queria ir para o leste, o Espírito Santo o impediu e disse para ele ir para o oeste primeiro. É por isso que o evangelho foi para o oeste primeiro. É por isso que foi para a região da Turquia, foi para a Europa, para os Estados Unidos. E dando uma volta bem grande, veio para a Coreia do Sul. Então o evangelho, o grande trabalho vai para o lado oeste primeiro, em direção ao Espírito Santo. E depois dá uma volta. Então, nesse tempo também, o Senhor ele está trabalhando esforçadamente aqui ao nosso redor. É por isso que em Isaías 66 diz: o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Então, até é o escabelo dos meus pés. O que significa isso? Quer dizer que o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, ele trabalha esforçadamente aonde? Onde ele trabalha e caminha? É a terra. Então o Senhor, ele anda realmente ocupadamente na terra. Essa terra é onde tem a vida criada com a imagem do Senhor Deus. É onde o Senhor, ele anda, caminha sobre. No jardim do Éden, o Senhor que caminhava, andava pelo Éden. O Senhor que andava na terra de Jerusalém há 2000 anos atrás também. É por isso que se olhamos em Lamentações, capítulo 2 também, diz que Jerusalém era o escabelo dos pés do Senhor. Quer dizer que o Senhor, no Antigo Testamento, utilizava muito do povo de Israel para fazer o seu trabalho. E após a morte do Senhor Jesus, onde que é o lugar, o caminhar do Senhor Jesus? É na igreja. Então, nesse rebanho onde nós, salvos, estamos unidos, é onde o Senhor ele habita, onde ele trabalha. Então, é por isso que realmente desde nesse nosso país, realmente muitas pessoas receberam a salvação. No exterior, muitas pessoas receberam a salvação. O retiro está em andamento. Continuamente acontece o trabalho da evangelização. Por quê? Então o Senhor realmente usa os seus pés, trabalha em nós. Então porque o Senhor ele novamente veio e andou sobre essa terra. Então acontece o trabalho do Senhor nessa terra. Então o Cristo, ele como chuva, quando descer sobre essa terra, a palavra pode chegar, o Espírito Santo pode vir junto. É por isso que acontece o trabalho da evangelização, as pessoas recebem a salvação e acontece a mudança da vida. Então, no meio de nós, o Espírito Santo trabalha. E é por isso, vamos voltar novamente para Salmo 72. Versículo 6. Ele descerá como chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Versículo 16. Haverá um punhado de trigo na terra sobre as cabeças dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. Então, Cristo, ele é como o chuveiro que molha a terra. Então, o Senhor diz que haverá um punhado de trigo na terra sobre as cabeças dos montes. Na verdade, nos picos das montanhas, tem comida ou não tem comida? Não tem comida, não tem plantações. Mas, se Cristo trabalhar, o Senhor Deus permite a quantidade necessária de chuva, de sol, de nutrientes. Realmente pode ter alimentos nos montes, nas cabeças dos montes. Não vai ter somente o suficiente, mas pode dar em abundância. Quer dizer que realmente muita comida pode ser produzida realmente através do trabalho do Senhor. Nosso país também é um país desenvolvido, a Coreia do Sul. Muitas pessoas dizem, não dá mais para evangelizar. Então, não dá para evangelizar, mas está dando para evangelizar. Em algumas regiões é muito difícil. As pessoas que receberam a salvação, eles buscam a ajuda diante do Senhor Deus. E naquele meio também, o Senhor Deus permite para que a comida possa ter em abundância. Nós estamos no monte das montanhas e falar, não tem mais como, essa geração não tem mais como pregar o Evangelho. Não é isso. O Senhor diz, haverá um punhado de trigo na terra sobre as cabeças dos montes. Se o Espírito Santo trabalhar, é possível. Então, Zorobabel e Josué, depois que voltaram da Babilônia, quando estavam construindo o santuário, parecia ser algo impossível.
Então, mas eles construíram o santuário. Então isso não foi por força, isso não foi por trabalho dele, mas sim pelo poder do Senhor, do Espírito Santo. Quer dizer que se o Espírito Santo ajudar em espírito, isso é possível. Então, como isso é possível? Realmente pode acontecer, pode ter paz em Zorobabel. Então, realmente existe um trabalho imenso para ser uma montanha, mas se o Espírito Santo trabalhar, essa montanha ela pode se tornar uma planície. Não existe nada de impossível. O impossível pode se tornar possível. Então, o Senhor Jesus, ele disse, se você tiver uma fé de um grão de mostarda, o Senhor, ele pode mover esta montanha daqui para lá. O que significa isso? Quer dizer que algo que era impossível pode ser possível. Se você diz, meus pais não podem receber a salvação, é impossível. Mas se sua fé cresce, até o pai, ou a mãe, ou o marido que parecem como a montanha, eles cada momento podem ser abaixados. Quanto mais a fé cresce, mais é balançada a monte deles, a base deles, e você consegue levantá-los e colocá-los em outro lugar. Você dizer, meu marido não pode receber a salvação, os meus pais, eles não conseguem, não tem como, é impossível. Mas é possível. Então, sobre o monte, sobre a cabeça dos montes, haverá um punhado de trigo. O seu fruto se moverá como o Líbano, e os da terra florescerão como a erva da terra. Então, da mesma maneira como pode chover, descer a chuva sobre a erva ceifada, quando o Senhor ele trabalha, o Senhor ele pode fazer florescer como o Líbano. O Senhor pode fazer com que os chuveiros que umedecem a terra possam dar frutos em abundância. E, mais do que isso, pode dar frutos em abundância sobre os montes. Quanto mais frutos você der, mais alegria se torna para o Pai. Então, quando uma pessoa recebe a salvação, quando uma pessoa ela se sustenta diante do Senhor, quer dizer que realmente uma pessoa que tem essa chuva do Senhor, realmente é uma pessoa que mesmo que não tenha aprendido muito, não tenha conseguido outras coisas, realmente ela pode ter o quê? Frutos em abundância. Porque pode ser utilizada a qualquer momento pelo Senhor. Sagar matou 600 filisteus com uma aguilhada de boi. Você dizer, eu sou normal, eu sou ordinário, não aprendi nada. Mas algo mais importante do que isso é que Cristo, estando contigo, até numa montanha, em cima dos montes, nos picos das montanhas, pode ter frutos. Então não importa quem sou eu. Então o jovem ter trazido a marmita para o Senhor, ele trouxe 5 pães e 2 peixinhos para alimentar mais de 5.000. Também foram matados realmente os filisteus com o quê? O osso do queixo de um jumentinho. Então se estiver na mão do Senhor, tudo pode ser utilizado de forma impressionante. Até sobre as cabeças dos montes, pode florescer em abundância? Como? Quando Cristo, ele descer como chuveiros que umedecem a terra. Quando o Senhor ele estiver comigo, 30, 60, 100 pessoas podem receber a salvação. Vamos ver o versículo 17. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos enquanto o sol durar. E os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. Quer dizer que o nome do Senhor permanece eternamente. Ele dura como o sol durar. O nome do Senhor é como o sol. Então, nós podemos saber que a influência do Sol é mundial. Da mesma maneira, a influência do Senhor é imensa, é gigantesca. É insubstituível, como o Sol. Não tem ninguém que não receba a influência do Sol. Da mesma maneira, o Senhor, ele causa o trabalho, a influência para todos, que é Jesus Cristo.
O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos enquanto o sol durar. Como você não pode fugir da influência do sol, você não tem como fugir da influência do Senhor. Então, o nome do Senhor é eterno. É por isso que aqueles que vão contra o nome do Senhor, todos perecerão. Aqueles que vão contra o Senhor, eles tiveram o nome mais maligno diante do Senhor. Não, realmente, por que é um ou outras pessoas realmente que xingaram o Senhor Jesus? Mas por que Judas, ele é tão xingado, tão maldito em todas essas gerações? Porque ele vendeu ao Senhor Jesus. Por que realmente Pilatos, ele é tão amaldiçoado assim? Porque ele foi aquele que fez o trabalho de o Senhor Jesus ser julgado. Então, o nome do Senhor Jesus não tem como ser apagado. O nome do Senhor Jesus é aquele que se espalhou em todo o mundo. Tem a maior influência em todo o mundo. Então, o seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos enquanto o sol durar, para a eternidade. Então, o Senhor é o eterno Senhor. Ele não tem como desaparecer. O seu nome não desaparece. Como que ele vai desaparecer? O nome dele permanece eternamente. O seu nome será propagando de pais e filhos enquanto o sol durar. E os homens serão abençoados neles. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Quer dizer que nós recebemos a bênção através do Senhor Jesus. Todas as pessoas recebem essa bênção do Senhor. Nós recebemos a bênção do Senhor. Nós nos tornamos filhos do Senhor. Nós obtivemos a vida. Nós recebemos a herança do reino dos céus. O seu nome permanecerá eternamente. Então, e os homens serão abençoados nele. Nós somos abençoados no Senhor. Então, o seu nome permanece para sempre. Então, o Senhor é o mais famoso. E todos aqueles que se relacionam com o Senhor Jesus também podem se tornar famosos. Nós somos pessoas famosas. Por quê? Nós conhecemos a Cristo. Vamos procurar 2 Coríntios capítulo 6. Versículo 10. 9 e 10, eu irei ler. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Como morrendo, e eis que vivemos. Como castigados, e não mortos. Como constritados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo, e possuindo tudo. Então nós somos pessoas desconhecidas, mas somos bem conhecidos. Então Tiago, Pedro, André, João, realmente eram homens comuns. Havia muitas pessoas famosas naquele tempo, mas por que o Senhor veio chamar Pedro, João, Tiago, André, que tem esses nomes famosos no Senhor? Porque eles se asseguraram no Senhor. Nós conhecemos Batimeu, o cego. Nós conhecemos o publicano Zaqueu. Porque eles se seguraram no Senhor Jesus. As pessoas que conhecem a Jesus são pessoas famosas. Então todas as riquezas, todos os desejos desse mundo passarão. Então parece que é desconhecido, mas sendo bem conhecidos. Como morrendo, e eis que vivemos. Como castigados e não mortos. Como constritados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo e possuindo tudo. Então mesmo parecendo que não há nada, aqueles que possuem a Cristo têm tudo. Nós já ouvimos falar que 100 vezes 0 é 0. Mesmo que faça tudo, não tem Jesus. Então a vida é 0. E também 0 mais 100 é 100. Mesmo que não tenha nada. Aqueles que possuem a Cristo são aqueles que possuem tudo. Então nós parecemos que não temos nada, mas nós somos aqueles que temos tudo. Nós somos pessoas que temos tudo. Nós possuímos a Cristo. Então é por isso, se eu estou relacionado com Cristo, então eu preciso pensar bem dentro do Senhor. Então o Senhor, ele está vendo como cristão ele está vivendo.
Vamos trocar Romanos, capítulo 16. Palavra de Romanos, capítulo 16, versículo 6. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Então, aqui diz que Maria é que trabalhou muito por nós. Versículo 12. Saudai a Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual trabalhou muito no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Se olharmos o versículo 3. Saudai a Priscila e a Aquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, e não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Então, dentro da igreja, dentro do Senhor, tem pessoas que se esforçam, tem pessoas que se esforçam muito, e tem muitas pessoas que se esforçam demasiado e dão até a sua vida para o Evangelho. Então, dentro da igreja, ao ver do Senhor, tem vários tipos de pessoas. Mas realmente nesse meio, realmente quem está à frente? Priscila e Aquila. Aqueles que deram a sua vida, deram os seus pescoços para o Evangelho. É por isso que a Bíblia fala dessa maneira. É por isso que em Salmo 72 aparece assim. Salmo 72, vamos procurar. Versículo 14. É importante, vamos ler todos juntos. Libertará as suas almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. Então aqui aparece, precioso será o seu sangue aos olhos dele. Então Cristo veio ao mundo e trabalhou, e está trabalhando até o presente momento. Então tem muitas coisas que o Senhor ele vê de forma preciosa, em especial. Então o seu sangue realmente é precioso diante do Senhor. Então o Senhor ele vê os santos de forma preciosa. Os santos morrerem pelos outros realmente é algo precioso diante do Senhor. Então o que o Senhor ele está vendo de forma preciosa? É que o seu sangue é precioso diante do Senhor. Então, realmente você viver para o Senhor, você dar essa vida para o Senhor é algo precioso diante do Senhor. Então Estevão, quando ele foi apedrejado, realmente o Senhor realmente se manifestou nele. Então realmente Cristo, o Criador de todas as coisas. O Senhor ele se assentou no seu trono. Ele se levantou e recebeu a Estevão. Realmente, como que o Senhor estava vendo tão bem aquilo que realmente foi e se levantou por ele. Então, o seu sangue, aquele seu sangue é precioso diante do Senhor. Então, todos os santos realmente eles são preciosos ao ver do Senhor. Então, vocês sabem que a história da igreja é a história realmente da morte pelo Evangelho. Realmente Pedro também ele foi crucificado de cabeça para baixo para pregar o Evangelho. Então, o apóstolo Paulo também para pregar o Evangelho ele foi até Roma. E ele se encontrou com o rei Nero. E depois ele realmente testificou sobre o Senhor Jesus e ele foi decapitado e morto. Então ele morreu derramando seu sangue. E o seu sangue será, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. Então, havia um missionário da Escócia chamado James. Então, naquele tempo, a Escócia e na Inglaterra havia uma grande riqueza. Então, realmente naquele tempo, ele pensou, eu vou evangelizar bastante. Ele foi para o Pacífico, ele foi para uma ilha, para várias ilhas indígenas, realmente canibais, e ele foi pregar o evangelismo forçadamente vários anos, e eles receberam a salvação e eles se converteram. Então, e eles consideravam ele como realmente muito precioso. Mas em 1901, realmente dentre os canibais, ele queria pregar o evangelho para canibais realmente bem oxis e banais, e ele foi morto por eles.
E ele foi morto, pois foi atacado por eles, e eles comeram a carne dele. Então James, ele foi morto, comido por canibais pregando o evangelho. Então, para a evangelização, realmente não são uma ou outra pessoa que morreram, não é? Então, o seu sangue será precioso aos olhos dele. Também eu preciso realmente ser obediente até a morte de cruz, porque assim o Senhor ele me dará o quê? A coroa da glória. Eu preciso me sujeitar até a morte. Então, o que o Senhor ele vê de forma preciosa, você se esforçar diante do Senhor Deus é precioso. Você obedecer bastante também é importante diante do Senhor Deus. Você obedecer, se esforçar é muito importante, mas maior do que tudo isso é você dar a sua vida para esse trabalho. Então, quando nós vivemos olhando para a vida diante do Senhor, realmente a coisa mais preciosa e importante é que esse sangue é precioso dentro do Senhor. Então, nós somos pessoas que estamos fazendo esse trabalho que restará para a eternidade. Então, todas as coisas deste mundo passarão, não restará nada. Então, você fazer o trabalho do Senhor é algo que resta para a eternidade. Então, o retiro do verão está acontecendo em 7 tempos diferentes. Então, realmente, nesse tempo, nós desejamos que muitas pessoas possam ser conduzidas diante do Senhor Deus para acontecer um grande trabalho do Evangelho. Então, o Messias realmente ele vir como a chuva, realmente que molha essa terra e umedece essa terra. Da mesma maneira, realmente o Evangelho que está sendo pregado nesse retiro do verão também, realmente que o Senhor, realmente ele possa fazer o seu trabalho por nós. Realmente o Senhor está permitindo a graça para todos. Então eu espero que todos vocês possam ter esse interesse, possam perceber a importância desse trabalho, que nós possamos realmente participar diante do Senhor. Então vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo através do seu sangue precioso. O Senhor Deus nos procurou, nos permitiu a sua bênção, Senhor. Senhor, nesse tempo ainda, nós todos não conhecemos a sua santa palavra. Acontecem muitos espíritos que não receberam a sua salvação, Senhor. Que o Senhor permita a graça para que nós possamos evangelizar fortemente, Senhor. Que o Senhor possa nos utilizar de forma preciosa. Senhor, nós todos realmente possamos ser utilizados realmente através do seu evangelho, Senhor. Que o Senhor permita para que nós todos possamos ser realmente úteis no seu trabalho, para que muitas pessoas possam receber a salvação e possamos dar glórias e louvores diante do Senhor Deus através desse retiro. Que o Senhor permita para que nós possamos ser utilizados de forma preciosa. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. 아멘.